Se um dia por acaso você achar que é o fim, não esqueça de deixar notado que o resto do fumo é pra mim. Se um dia por acaso você achar. E aí, malucos e malucas, estamos com mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. Hoje a gente vai conversar com o Ney Gonçalves, que é escritor, pesquisador. É um cara que mora na cidade de Santo Antônio de Goiás, que fica no interior de Goiás. Além de grande pesquisador, é um crítico do sistema capitalista. É um cara que tem alguns livros publicados. Também ele colabora em diversas revistas, no qual ele mostra, essas pesquisas, esse seu trabalho árduo e incansável. Eu conheci ele através do poeta Marcos Alves Lopes, que é um grande poeta, subversivo, marginal. E desde então eu venho conversando muito com o Ney. O Ney ele organizava um sarau em Santo Antônio de Goiás, que era um sarau informal, era um sarau que frequentavam poucas pessoas, mas que era muito interessante porque ele tinha essa linha de sarau que eu acredito que é o sarau mais livre, um sarau, com a proposta mais ampla do que esse tipo de eventos que tenta segregar, tenta censurar. Eu já vi vários eventos de literatura no qual o poeta, o escritor, ele recita determinados poemas que são indigestos, e a censura, a gente vive ainda mais nesses tempos, reacionários. Isso se intensifica, mas isso não é um processo de agora. Todos esses anos, essa trajetória, na literatura, nas artes, eu já vi muita coisa nesse sentido, Eu mesmo já tive exposições que eu participei com meus quadros, que teve censura. Já vi poetas recitando versos, contra determinados políticos, e o organizador mandar o poeta calar a boca ou parar com aquele tipo de poesia. E o Ney Gonçalves era um cara que abria as portas para a galera, para recitar poemas, para discutir sobre as questões do mundo e tal. E aproveitando, que tem muita gente que está entrando aqui agora. Rose entrou, Naya Moraes, boa noite. Sirlene Lopes, boa noite também. Muito bom você estar aqui participando desse bate-papo informal. A gente está com uma campanha também agora no Catarse. Essa semana a gente lançou ela, e é uma campanha para viabilizar a publicação dos livros pela editora Merda na Mão. A editora Merda na Mão, ela tem essa proposta de publicar os impublicáveis, de não cobrar dos autores a publicação, ou seja, algo diferenciado, para fugir desse mercado que segrega, e para ter uma maior liberdade de informação, de ideias, Então a gente está com essa proposta de não cobrar do artista e dessas obras, desses livros chegarem até as pessoas com preço acessível. Então a gente já fez uma rifa cultural, agora a gente começou a campanha no Catarse. É só entrar na bio aqui do Instagram que vocês vão ter contato com essa campanha, que está bem interessante a nossa proposta. A gente está com alguns livros para ser publicado, tanto de poesia, manifestos, quadrinhos, e os detalhes sobre essas obras está no Catarse, sobre essas primeiras obras que a gente está produzindo. A editora Merda na Mão, ela também é uma parabólica, porque ela não se prende apenas em literatura. A gente está entrando em outros campos, que a gente já está até divulgando nos nossos informativos, principalmente através do e-mail e também do nosso blog, do editoramerdanamão.blogspot.com. E a editora Merda na Mão, ela está agregando uma galera muito foda, muito interessante. Esses programas que a gente está fazendo toda segunda, quarta e sexta, normalmente às 8h30 da noite, justamente para mostrar essa galera, porque tem um pessoal que está produzindo, que não tem apoio, e a gente sabe que existe uma panelinha em todas as linguagens das artes, e a gente quer romper essa panelinha. Então a gente está agregando quadrinistas, poetas, escritores, no caso igual o Ney Gonçalves, que é um pesquisador, um crítico marxista, ainda mais nesse momento de total obscurantismo,
falar sobre determinados temas, como a crítica ao capital, é complicado, né? Deixa eu ver, a Naya comentou aqui agora: parabéns à editora pela iniciativa de não cobrar do artista para conseguir publicar seu trabalho. Pois é, a gente está há muito tempo na produção artística, né? A gente que está envolvido na editora Merda na Mão, e a gente decidiu, junto com o Fábio, o Wagner, de criar esse projeto, porque a gente sabe como é que é difícil a publicação, a gente também é envolvido com isso. A gente conhece muita gente na cena alternativa que tem um potencial assim, incrível, com a obra assim, em várias linguagens, muito forte, mas não tem espaço porque, ainda mais nesse momento reacionário, é complicado você, por exemplo, publicar livros que você critica o capital, que você propõe versos com palavras chulas e todo esse moralismo ridículo que a gente vive, né? E eu nunca vou esquecer uma frase que eu li na minha adolescência ainda, que é do Rimbaud, que ele falava que a moral é a fraqueza do cérebro. A moral é a fraqueza do cérebro. Tô guardando aqui o Ney pedir a solicitação para começar esse bate-papo, mas sobre o Catarse é só vocês entrarem no feed que vocês vão ver os detalhes. A gente está com a obra a ser publicada, por exemplo, do Alexandre Mendes, que é um escritor de Niterói, que faleceu em 2017 e que deixou uma obra muito grande, tanto de poesia, prosa, textos filosóficos. Ele também era professor de história, era cartunista, e ele infelizmente morreu no acidente em 2017, na verdade, né, nesses acidentes estúpidos que acontecem na metrópole, né? Ele estava caminhando e foi atropelado, e é um cara que é bem conhecido dentro de um gueto, né? E ele tinha um jornal das comunidades em Niterói, junto com o Fábio, que é um guerreiro que está junto aqui com a editora, né? Amigo de infância do Alexandre. E eles tinham esse jornal das comunidades, que era justamente para denunciar toda a repressão e tudo que acontece de terrível na comunidade, né? E o Ney acabou de comentar: estou aqui. É só você colocar para solicitar embaixo, Ney. Aí você coloca aí para solicitar, que eu já coloco você aqui na conversa, para a gente discutir um pouquinho sobre as suas pesquisas, os seus livros. O Ney, ele está desenvolvendo uma obra nova, e essa obra vai sair aqui pela editora, e a gente vai também falar um pouquinho dela. Vamos trocar ideia também sobre como é que foi seu mergulho inicial na literatura, né? Ele é um cara que tem um texto muito forte, né? Com um teor acadêmico muito preciso e contundente, né? E ele é um autodidata, mas que tem uma obra assim muito forte, e ele consegue tratar de temas complexos de uma forma que é acessível às pessoas, sem também banalizar todo esse seu trabalho dentro da literatura. Ele também é poeta, apesar que as pessoas não conhecem muito esse seu lado de poesia, mas ele tem alguns poemas bem interessantes. Não é à toa que ele cedia a casa dele para um sarau, né, lá em Santo Antônio de Goiás, que é uma cidade aqui do interior de Goiás. E a cada, 2 meses, mais ou menos, ele organizava um sarau, e a galera local que se interessava por literatura frequentava, e as pessoas também de Goiânia migravam para lá. Então a gente teve noites incríveis, muita coisa interessante, divertida acontecia nessas noites, né, regadas a muita bebida, muita música, conversa, né? Apesar que o Ney não bebe, mas a bebida ficava por minha conta mesmo. E parece que o Ney não está aqui mais, parece que ele caiu. Enquanto ele não entra, vou falando um pouquinho dos projetos. O Wagner acabou de entrar, que é outro cara que está sendo um dos irresponsáveis da editora Merda na Mão. Ele lançou um trabalho que a gente disponibilizou no nosso blog. Alguns trabalhos a gente está disponibilizando no blog, no editoramerdanamão.blogspot.com. Outros
livros vão ser mesmo impressos, porque a gente acredita no poder do impresso, a gente é um defensor disso, não negando as outras linguagens, como as mídias digitais. Agora ele acabou de... Vamos colocar... Alves, escritor... Aí, o Roberto Cunha comentou, grande Ney. O Ney é grande em todos os sentidos, grande em tamanho e em talento também. E aí, meu camarada? Bonito. Como é que você está? Ótimo. Está conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Está me ouvindo também? Tô ouvindo. Antes de você entrar, eu estava falando pro pessoal que quem me apresentou você foi o Marcos Alves, né? Que é um grande poeta aqui de Goiás, né? E já tem alguns anos que a gente se conhece, troca ideia. Eu estava falando também que você é bem conhecido como um escritor, pesquisador, um cara que mergulha muito na teoria marxista, mas também você escreve poesias. E que você cedia a sua casa, né, em Santo Antônio de Goiás, para organizar aqueles saraus incríveis. Eu que sou um cara que estou cada vez mais afastado dos saraus, né, por ver que está cada vez ficando mais careta, inclusive na literatura, né, principalmente nessa literatura mais gourmetizada, mais elitista, tá ficando muito careta, muito reacionário. E o seu espaço era um dos poucos espaços aqui em Goiás que eu frequentei, que era muito livre, muito louco, sabe, não tinha censura, você podia mandar tomar no cu o prefeito e ninguém mandava você calar a boca, saca? E eu achava muito interessante. E primeiro eu queria agradecer você ter aceitado esse convite para esse papo. Diegão, eu que agradeço o convite, estou muito honrado, porque eu tenho toda uma admiração pelo seu trabalho, eu acho você um poeta, um artista, na verdade, não é um poeta, você é um artista renascentista, né? Tudo na sua amplitude, um artista revolucionário, como todo artista deve ser, que não se curva, que não se submete aos ditames do capital, né? Que o artista ele reproduz as contradições da sociedade na sua arte, e o artista que ele se curva, ele passa a produzir com as necessidades externas, ele está morto. Você é um desses artistas que continuam fiel à sua arte, à essência de um verdadeiro artista. Então, para mim é uma honra a gente estar aqui podendo ter essa conversa, que vai ser uma conversa extremamente interessante. Seu canal é diferente de todos esses canais que a gente vê por aí, esses canais reformistas, fica discutindo tudo no quadrilátero do capital, com a áurea revolucionária, mas de revolucionário não tem nada, é mais do mesmo, aquela coisa academicida da academia, aquela coisa reacionária da academia, reformista, progressista, né? Que não rompe com nada, que não transforma nada, que não busca, na verdade, ficar ali discutindo reformas, humanizar o capital como se isso fosse possível, né? Então a gente está aqui no seu canal, é um prazer imenso, porque é uma certeza com essa discussão que a gente vai poder ir além do capital. A gente acha interessante importante, na verdade, esse papo com pessoas como você, porque a Editora Merda na Mão, ela tem essa proposta de agregar essa galera que tem coragem de falar o que pensa, sem medo de censura. A gente sabe que, por exemplo, não só aqui em Goiás, mas no Brasil todo, os artistas, eles querem entrar no meio e, para isso, eles se adequam, né? Inclusive, aqueles artistas que entram no mercado ou se apresentam no início de sua carreira de forma subversiva, rompendo com o sistema, e, de acordo com o tempo, ele vai ficando cada vez mais pasteurizado e tal. E eu estava relendo um dos seus artigos que você falava de uma coisa interessante. Eu queria começar por aí. Que a gente está vivendo um momento aí de ameaça, né, do autoritarismo terrível. A gente está vendo que as instituições não conseguem conter esse avanço, porque também as instituições estão viciadas também. E você falou uma frase que é muito interessante, que nos movimentos progressistas e tal não se fala muito. Porque tem esse medo, né, do autoritarismo, mas a gente acredita que a democracia, ela de fato nunca existiu nesse país. Desde quando os portugueses chegaram até hoje, a democracia nunca foi um bem para todos, né? E você até falou uma frase que você fala que falar em democracia é um absurdo de termos.
Como você pensa sobre essa questão da democracia, se realmente ela não existiu de fato para as pessoas e que essa galera dita revolucionária, que quer lutar por um passado democrático que existiu, mas que agora está ameaçado, e você, nessa frase, você rompe com essa visão desses revolucionários, né? Que a democracia, na sua visão, nunca existiu de fato, né? Boa, ótima pergunta, Diego. Ótima pergunta mesmo, e pertinente, e muito atual. Nós observamos o discurso que permeia todo esse discurso da academia, dos partidos reformistas, PT, PSOL, PCdoB, esses partidos da ordem que não tem diferenciação nenhuma, que esse discurso é um discurso que já vem desde a década de 70, né? Que muda o conceito de socialismo, de comunismo, que existe uma deturpação sobre isso, mas podemos aprofundar isso a posteriori, com o discurso da democracia, a defesa da democracia, né? Ao fazer isso, você perde um senso crítico de fato a analisar o que é a democracia do capital. A democracia do capital, se nós formos aprofundar um pouco mais, a gente percebemos que o conceito dessa democracia burguesa é uma democracia que ela, de fato, ela esconde, ela mistifica todo um processo que a classe trabalhadora sofre, um processo de exploração, de dominação, de subjugação e de hierarquia, né? Então, essa democracia formal, que ela se estabelece ali na própria relação entre capital e trabalho, aquilo que o Marx vai chamar da relação formal na compra, não é? Quando o trabalhador ele vende a sua única mercadoria, que é a sua força de trabalho, em condição das relações sociais de produção do capital, e o capital compra ela, né? Então, essa relação formal é onde se estabelece se constrói todo o discurso da democracia do capital, a democracia de igualdade, e todo o discurso também desses direitos humanos, historicamente, lá na Constituição francesa. Então, esse conceito de igualdade, de fraternidade, de liberdade, e o Marx coloca, ele se finda quando essa relação formal ela vai para a relação real, ou seja, para a relação do processo produtivo, para a relação do processo de produção de fato, das relações de produção do capital e da produção do capital. Quando ela vai ser efetivada, se estabelece, não existe mais relação de igualdade, nem de liberdade, que existe relação de opressão, de exploração e dominação e subjugação. Então, todo esse discurso da democracia, da defesa da democracia do capital, na verdade, é uma defesa do próprio capital. Porque o capital ele não dá a mínima, nunca deu a mínima para essa democracia. Quando ele necessita, quando as contradições de classe se agudizam, se intensificam, e elas se intensificam porque se intensificam as contradições do capital à medida que ele vai se desenvolvendo historicamente nas suas crises, ele implementa todas as formas de governos mais repressivos, ditaduras militares, nazismo, fascismo, ou seja, são formas de governos para o mesmo conteúdo de classe. Então, quando se apregoa e se estabelece para as massas esse discurso da democracia, o que está fazendo? Transformando a própria classe trabalhadora em policial dela mesma. Ela auto se controlando. Né? É o mesmo discurso que se estende para além disso para um discurso da igualdade social, como se no capitalismo isso fosse possível. Né? Então, esse discurso, essa defesa de uma democracia do capital, né, que essa esquerda reformista historicamente faz não só no Brasil, mas no mundo, e ela se inicia lá no século XIX. Inclusive, tem um trabalho sendo desenvolvido que é exatamente isso, tratando sobre como que nasce, como se desenvolve essa ideia teórica do reformismo. Onde ela nasce? Ela nasce no século XIX com a própria burguesia, né? E ela vai sendo adaptada ao longo dos anos, ao longo das décadas, para essa esquerda, e vai chegar o revisionismo, no reformismo, e é o que toda essa merda, que há 100 anos, ela prevalece dentro dos partidos, que esses partidos da ordem, os partidos de esquerdas, né? Que na verdade é um processo de retrocesso dentro da luta. E um dos aspectos é essa defesa da democracia do capital, como se fosse
é o grande baluarte da luta. Eu vejo um discurso na academia, por exemplo, de dizer que nós fizemos uma conta, por exemplo, Ricardo Antunes, um cara que da Universidade Federal de Goiás, um tal de Davi Maciel, uma contra-revolução, como se nós tivéssemos um processo revolucionário estabelecido. Olha o absurdo, o contrassenso que isso chega. Falasse em democracia, mantendo-se a propriedade privada, mantendo-se as relações de posição do capital. Ou seja, é o mesmo discurso, nós estendemos a democracia do direito. Todo direito é regulamentar toda a estrutura de exploração do capital. Falasse em direitos, todo direito de greve, não que a greve seja algo do capital, mas o direito de greve sim. É quando o capital se estabelece as regras de como essa greve tem que ser estabelecida, ou seja, que ela nunca rompa com a lógica do capital. Quando ela rompe, o capital manda sua força coerciva. Então, você consegue criar uma legislação trabalhista, você faz o quê? Você regulamenta a exploração. Nós vemos um discurso do sociologismo no Brasil, por exemplo, que nasce no início da década de 90 na Itália, esse discurso de precarização, perda dos direitos, como se regulamentar todos os direitos trabalhistas, terceiro, não existisse mais exploração. Vivemos nos melhores dos mundos. Isso não é uma verdade. Temos que estabelecer que, quando o capital busca destruir esses direitos, entre aspas, direitos trabalhistas do capital, o que ele está fazendo? Que ele precisa intensificar a exploração do capital dentro da sua dinâmica de crise, que ele não consegue estabelecer a rentabilidade necessária. Então ele precisa destruir esses direitos, esse patamar estabelecido historicamente dos direitos de exploração, no limite, e ele precisa de expandir isso. Né? Então, todo discurso de democracia, se ele fica nesse ponto, sem essa crítica de profundidade, da essência, ficar apenas no fenômeno, ele é completamente inócuo, inofensivo e mais, mantém a classe trabalhadora engessada dentro dos seus grilhões de exploração, de dominação e subjugação. Ou seja, todos esses partidos, eles cumprem o papel do capital. O capital aplaude, adora esse tipo de discurso, porque eles são inofensivos, eles não rompem com nada. Porque o que a esquerda reformista busca? Busca reformar o capital, humanizar o capital, e não se pode reformar o capital, e não se pode humanizar o capital. E a história está aí para demonstrar isso. Como todas essas políticas trabalhistas, esses partidos trabalhistas, o PT é um grande exemplo no Brasil, os partidos na Inglaterra, na Alemanha, na França, enfim, todos, nenhum conseguiu. Por quê? Porque o capital não é algo subjetivo, é objetivo. E a concepção, a gente podemos aprofundar isso, mas eu estou me alongando aqui, entrando em outras questões, mas podemos aprofundar mais. Eles partem da concepção, a teoria para fundamentar isso é uma teoria da crise do subconsumo. Né? Então, em síntese, é isso sobre a democracia. A gente pode aprofundar mais sobre essa questão da crise. Espero ter respondido. Não, beleza. A Sirlene acabou de comentar aqui, ela lançou uma pergunta, e quem quiser mandar pergunta pode mandar aí nos comentários que a gente passa para o Ney. Ela perguntou o seguinte: Ney, qual é a sua opinião sobre Marx e a revolução da classe trabalhadora? Boa pergunta, ótima pergunta. Porque nós vivemos também num momento assim de total incompreensão disso. Eu tenho uma concepção firme que o Marx foi o grande derrotado, dentro do ponto de vista político. E o leninismo foi uma das grandes vozes que sobrepujou Marx. Quando vamos ler os textos políticos de Marx sobre a questão da revolução, o que o Marx apregoa, e ele é enfático em relação a isso, pelo menos na Guerra Civil na França, é de que você não pode se estabelecer o que ele chama os partidos da ordem, que qualquer luta, a luta de classe, a deformação dos partidos ou de qualquer forma de organização social, sindicato, elas não podem reproduzir uma lógica, não é? Uma lógica do capital, ou seja, da hierarquia, da burocratização, da centralização, ou seja, esse molde do partido burguês que foi forjado nas revoluções com os jacobinos. Né? Então, toda essa estrutura marxista, essa estrutura tem que ser rompida, tem que ser destruída. Ela tem que ser construída dentro de uma forma de o quê? De não uma forma do vanguarda, da liderança, mas da construção já de uma forma de coletivização da própria luta. Sem a figura da burocração, do líder, da hierarquia. Por quê? Porque o Marx diz, quando isso se estabelece,
você cria esses moldes, quando o processo revolucionário se dá, toda essa estrutura é levada para dentro do Estado. E toda a merda se reproduzir. E, de fato, foi o que ocorreu na Rússia, na União Soviética. Então, o Marx, a concepção revolucionária do Marx de organização da classe trabalhadora já era uma concepção de ruptura na própria prática, na própria concepção de exercício da construção revolucionária, de ruptura com essa lógica do capital, de hierarquia e de burocratização. Por quê? Porque quando chegar o processo do Estado, que o socialismo é apenas uma etapa, mas uma etapa que você tem que tomar o poder político por si só, não é um processo revolucionário concretizado. É uma etapa longa de avanço e retrocesso, mas que tem que ser tomado o Estado de uma forma coletiva pela classe trabalhadora. E passar um processo de desalienação dos meios de produção com relação à classe trabalhadora. E aí sim você tem um processo de ruptura das relações de produção e capital. Tomar o poder do Estado significa a ruptura com as relações de produção do capital, exploração e dominação do capital. O capital ele pode migrar, ele não é uma força subjetiva, ele migra, a personificação do capital pode ser no indivíduo ou no próprio Estado. Não é? Então, é uma grande ilusão se não romper de uma forma prática com essas relações de produção do capital. Então, a concepção de revolucionária do Marx é uma coisa basilar, fundamental e essencial, é exatamente isso, uma construção da luta cotidiana, não dentro de um molde de uma construção do partido político burguês, hierárquico, burocratizado. E não preciso dizer, então, que essa concepção, apesar de que o Marx, em alguns momentos, defende a concepção das eleições, chega à conclusão que toda forma eleitoral, institucional, disputar eleições, é toda uma lógica da democracia do capital, da representatividade, alguém me representar. Isso é completamente uma lógica do capital. Né? Você não tem representante. O Marx, inclusive nos textos, ele diz, quem pode se emancipar é a própria classe trabalhadora por ela mesma. Por si só, isso já discutindo qualquer capacidade de representabilidade. Eu tenho um artigo que eu publiquei recentemente, inclusive no grupo do Psique, que é chamado A Farsa Eleitoral, trabalha exatamente sobre isso. Como que o capital ele transmite para essas concepções uma pseudo-concepção de que disputar as eleições da representatividade, o povo vai estar controlando o poder. Isso é uma falácia, isso é uma questão falsa, é uma forma ilusória, né? Porque sabemos que quando o Estado, uma estrutura, uma instituição, o Estado burguês foi construída, moldada institucionalmente em todas as suas pluridimensionalidades, para quê? Para servir as necessidades do capital. Não é? Então, achar que as eleições, botar um indivíduo lá, que vai representar nem de esquerda, nem de nada, todos representam, no fim, as relações de produção do capital. Porque o capital existe o poder econômico. As necessidades do Estado, a própria sobrevivência do Estado, ela depende da sobrevivência das relações de produção do capital. Da lógica do capital, de acumulação, de exploração e dominação. Então, quando isso começa a afetar o Estado, ele adentra em todos os seus mecanismos. Né? Então, achar que se pode mudar por eleições, isso é uma ilusão, né? que não se concretizou, que não se estabelece, é meramente pregar uma ilusão para as massas. O capital precisa de uma construção ideológica para manter as pessoas acreditando que elas podem, em vários mecanismos, que elas não são exploradas, que elas não são dominadas, que elas participam de fato da atuação do Estado burguês, que elas podem modificar com seus representantes. Isso é uma falácia. Você pode modificar com a luta organizada, sem burocratização, sem hierarquia, sem dominação, né? De uma forma coletiva, com a massa falando, com a massa tendo sua expressão, com a massa colocando, não alguém dizendo para ela, que é a figura dos líderes, né? Com as suas vaidades, dizer o que a classe trabalhadora deve ou não fazer, como ela deve ser conduzida. Né? E o Lenin, no livro O que Fazer, estabelece isso. O Lenin avança e diz, nós temos que ter uma inteligência, que a massa é cefálica. Dizer o que a massa deve ou não. Se aí chega à conclusão que tem o quê? Os militantes profissionais, que vão viver daquilo, que vão ser estruturados, que vão ser instrumentalizados para conduzir a classe trabalhadora para um processo revolucionário. E a história está aí para demonstrar o que veio. E isso não se faz um senso crítico em relação a isso.
né? Então, o Marx, historicamente, ele foi vencido. Claro, e o Lenin é específico. Então, o processo de burocratização, ele diz, olha, serve para a condição específica da Rússia. Só que o Stalin, o stalinismo, ele canoniza isso, né? Canoniza isso e isso se expande pelos partidos pelo mundo e se transforma num senso comum, um dogma, né? Um dogma sem nenhuma perspectiva de crítica em relação a todos os fracassos dessa concepção revolucionária que se estabeleceu e fracassou, e elas continuam seguindo esses moldes, né? E vai continuar fracassando. Você pega a classe trabalhadora, você chega nessas organizações hoje, chega lá o cara, olha, eu sou professor, ele já começa um processo de inibição da classe trabalhadora. Chega lá o cara, eu sou professor da academia tal, eu sou professor tal. E você entende? Já reproduz um processo de hierarquia na própria estrutura que você está ali para um processo de inibir. Eu detenho conhecimento e estou aqui para dizer para vocês o que vocês devem fazer, como vocês devem ser conduzidos. Eu tenho a verdade, eu tenho o conhecimento, e vocês não. Claro, o trabalhador tem todo o conhecimento prático da sua vivência, da sua luta, das suas necessidades, né? O que ele precisa é dessa construção coletiva de levar um processo para além do capital. Isso é um processo que ninguém pode dizer para ele como isso deve ser feito, né? A teoria é importante para isso, né? O marxismo, nós vivemos hoje, nesses movimentos, nesses partidos, ou fora deles, toda uma coisa pronta. Cada um tem sua forma pronta do processo revolucionário. E não existe um processo revolucionário, isso não é marxismo, isso é empirismo. Não é? O empirismo que faz isso, eu tento adequar a realidade aos meus pensamentos. O marxismo não. A verdade, o marxismo é na prática, a teoria tem que ser reafirmada na prática. Eu tenho uma concepção, se a prática negar aquilo, eu tenho que reformular ela. Né? Então, a concepção que o Marx estabelece, ela foi vencida historicamente. Né? E continua sendo vencido. O Marx é um peso morto dentro desses movimentos. Se fala de Marx, aí a gente pode aprofundar isso aqui várias horas. Como que o Marx, a concepção do Marx, você pega esses discursos desses marxistas, mas os caras não leem Marx, não conhecem Marx, não estudam Marx. Né? Pega um aspecto de luta de classe, mas aí o resto de Marx não serve. Né? E você pega isso com o Swayze da vida, o David Harvard, esses caras, nós temos que o que o Marx diz só valia para o século XIX. Como que eu ouço isso? O Marx foi um autor do século XIX. Não. O Marx criou uma concepção de categorias, de conceitos, para se analisar o capitalismo no seu nascimento, no seu desenvolvimento. Você implementa isso nos seus próprios desenvolvimentos. O Marx não fez futurologia. Né? Ele não fez futurologia. E aí você tem um negacionismo. O Marx escreveu sobre o capital concorrencial. Agora o monopolismo, que o Marx escreveu, não tem validade alguma. Isso é um absurdo. Isso é de uma ignorância, de uma estupidez sem tamanho. E a academia está prolífera disso. De bestas, não sabem nem o que estão falando. Não conhecem nada. Mas aí eu sou doutor, eu sou mestre. Aí o que qualquer merda que ele fala é desgogitada e é aceita, entendeu? E nós vamos viver assim, eu quero que eu já ditado popular, né? Na terra de Sé, quem tem um olho é rei. Você compreende? Então, isso vai perpassando, formando. Se você ouve cada absurdo dentro da academia sobre Marx, que o Marx dá cambalhota na tumba. Na cambalhota na tumba. Só que a academia é uma instituição do capital, o marxismo dentro da academia é um retrocesso sem tamanho. É um retrocesso sem tamanho. Mas você vê aí umas distorções, uns absurdos, né, que daí podemos discutir com mais propriedade, com mais profundidade ao longo da entrevista. Mas, enfim, respondendo, finalizando, né, para a gente continuar, a concepção revolucionária de Marx foi derrotada. A concepção que Marx, se entenda, a concepção de Marx é completamente, diametralmente oposta ao que se pregoou no leninismo, stalinismo, trotskismo e ismos do marxismo. É isso. Então, bacana. A Naya Moraes, ela mandou uma pergunta aqui interessante. Primeiro eu vou ler um comentário da Rose, que ela fala o seguinte: nem esquerda, nem direita capital. Agora eu vou para a pergunta da Naya. Ela fala o seguinte: Ney, se a democracia é uma falácia dentro do sistema capitalista, o que estamos vivendo hoje no Brasil se aproxima de qual regime político?
Então, o regime político, não existe um regime político no capitalismo. Você tem as adequações do capital de acordo com as suas necessidades. Nazismo, fascismo, regime militar, democracia, são todas formas de governo com o mesmo conteúdo de classe. Isso que vai determinar qual dessas formas de governo são as suas contradições de classe, as suas politizações de classe. Não é? Fica, às vezes, essas ilusões, por exemplo, do PT. O PT era um partido, por exemplo, o capital, o processo de construção dessa migração, esse processo de financiarização, isso é um discurso absurdo. Né? O processo de migração do capital para um processo que o Marx chamou de capital fictício, que é o processo das bolsas de valores, a criação do capital exponencial sem ter uma base real, é um próprio mecanismo da crise do capital. Não é um processo de financiarização, como se em determinado momento, os capitalistas vamos agora criar capital. Não, porque você não consegue um processo de rentabilidade no setor produtivo e ele migra, só que ele continua linkado. E você cria, chamada no linguajar, no jargão da economia burguesa, de um capital da bolha, essas bolhas que o Marx chama de capital financeiro, do capital fictício. O que é capital fictício? É você um crescimento, né? O capital tentando, que essa é a grande objetivo histórico do capital, mas ele não consegue, né? Porque o capital consegue capital é trabalho morto, ele tem que ter contato com o trabalho vivo, mas ao mesmo tempo ele tenta a contradição, ele tenta se desvincular do trabalho vivo, mas quando ele tenta fazer isso, as crises dele só se tornam cada vez mais potentes, porque a capacidade de tirar a rentabilidade é a exploração do trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ele expulsa trabalhadores do processo produtivo de criação. Então, para não intensificar esse processo no setor produtivo, ele vai buscando mecanismos de crescimento exponencial, de acumulação acelerada, em outros mecanismos de setores improdutivos. Especulação imobiliária, entretenimento, bolsas de valores, e ele vai só se expandindo de uma forma, e chega um momento que ele não consegue bancar esse crescimento exponencial sem ter um link com capital real. E aí ele explode. Mas é o fenômeno, a essência é a incapacidade de obter uma rentabilidade suficiente com o tamanho das suas forças produtivas da classe trabalhadora. Então, todos os governos, essas formas de governos, elas vão se amoldando com esse processo, essa processualidade da crise do capital, que ela vai se gotizando ao longo das décadas. Só que o capital ele não vai cair pelas suas crises. Ele vai criando mecanismos de destruição. As indústrias bélicas é um dos maiores mecanismos de destruição cotidiana de forças produtivas. E quando a gente fala de forças produtivas, o que são as forças produtivas? Maquinaria, própria força de trabalho, matérias-primas, a própria meio ambiente. Ele vai se tornando uma força destrutiva. E o Estado burguês e suas várias formas de governo vem sempre em socorro a isso, inclusive com a indústria bélica, um departamento criado historicamente para destruir. É um departamento, pela primeira vez na história da humanidade, se cria um departamento de destruição de forças produtivas. E ele não só cumpre esse papel de destruição, ele cumpre um papel também de criar Knank Hall, PhD, que vai chegar nas grandes corporações do capital de uma forma gratuita. E quando ele faz isso, você abaixa o conceito que Marx chama de composição orgânica. Ou seja, o que é composição orgânica? É a relação, todo investimento que o capital faz em maquinaria, em mão de obra, com relação à exploração em cima de cada indivíduo da classe trabalhadora. Quando esse aumento ele é muito maior, que ele não cria riqueza, não produz riqueza, você tem uma queda de rentabilidade do capital. E uma massa do lucro. Quando isso ocorre num patamar que não consegue uma reprodução acelerada, advém as crises, desequilíbrios. Aí vem toda uma mudança de nível institucional, o Estado, em todos os seus aspectos, destruir os direitos trabalhistas do capital para intensificar a exploração, ajudar o capital no seu processo de concentração e centralização, que é um capital com a taxa de lucro cada vez menor. Você precisa aumentar a sua pujança pela massa, ou seja, pelo processo de centralizar capital em poucas mãos, que é um exemplo prático no governo PT, a JBS. A JBS ela foi um projeto do governo PT de transformar uma empresa brasileira insignificante numa maior aglomerada de carga do mundo. Como?
via empréstimo financiado pelo BNDES, que é uma instituição do Estado burguês, que 70% da sua massa de empréstimo advém de onde? O FGTS da classe trabalhadora. Né? Então, veja como um exemplo, como que o Estado, o Estado burguês, quando o capital ele vem em socorro. Por exemplo, em 2008, quando se explode a crise nos Estados Unidos, o que o governo norte-americano faz? Ele pega um empréstimo nos bancos saudáveis, da ordem de 750 bilhões de dólares, para comprar, socorrer as grandes corporações. Chrysler, a indústria bélica, Chess, os bancos, as grandes corporações bancárias norte-americanas. Ou seja, transformou uma dívida pública, privada, em pública. Os contribuintes norte-americanos estão pagando até os dias de hoje. E veja, aí falou que os Estados Unidos estão crescendo novamente. Como? Com um processo de concentração nunca visto nos últimos 70 anos dos Estados Unidos, de 1930. Veja, um crescimento, a hora continua crescendo de uma forma ínfima, pífia, né? Mas com o processo de concentração, de pauperização da classe trabalhadora dentro dos Estados Unidos, dentro do coração do sistema. Então, se falar em regime de governo, nós temos formas de governo adaptáveis com a necessidade de capital. Bota lá qual governo que seja, PT, PSOL, vamos chegar lá e vamos fazer todas as reformas que o capital necessita. Ou seja, significa o que reforma o capital necessita? Intensificar a exploração, mudanças institucionais em todos os níveis das relações para intensificar a exploração da classe trabalhadora. Porque o Estado burguês, a sua sobrevivência depende da boa saúde do capital, que é uma saúde, é um doente cada vez mais terminal, que está respirando no UTI, mas ele não vai morrer por si só, ninguém vai desligar o aparelho. Quem vai desligar o aparelho é um processo revolucionário. Um processo revolucionário sangrento. Vamos dizer o velho Marx, não existe parte sem sangue. Não vai ser com reformas, humanização, luta. Não, vai ser um processo revolucionário cada vez mais agressivo. O capital hoje, o que ele pode ceder para a classe trabalhadora é a migalhas das migalhas das migalhas. Por quê? Porque a crise do capital, o processo de contradição do capital hoje, ele não tem como mais, seu patamar de rentabilidade não tem como mais ceder isso para o capital, ceder para a classe trabalhadora. Por isso, hoje, no mundo hoje, metade da população mundial é em estado de pobreza absoluta. Enquanto 1% da população mundial concentra 53% da riqueza criada pela classe trabalhadora do mundo. Essa é a condição. Né? A força produtiva, você tem a capacidade de alimentar, vestir 2 vezes a população mundial. E isso você tem 1 bilhão de pessoas passando fome, 11 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Essa é a contradição insolúvel do modo de produção do capital. E ele não vai ser resolvido com eleições, com reformas, com humanização, com a esquerda, buscar igualdade, a justiça. Não existe igualdade, justiça, isso é iludir as massas. Quando você ilude as massas, você está fazendo o jogo do capital. Quando você pregou a democracia, está fazendo o jogo do capital. Então não existe regime, né? Um regime político, existe formas de governo. Né? Então, existem formas de governo que são as necessidades do capital. Né? E achar que o governo PT também não tinha mecanismos fascistas, óbvio que tinham. Quando a massa se rebela, botou a força na rua, coerciva. Um dos mecanismos, das medidas fascistas, por exemplo, nos mecanismos, né, de colocar as lutas como uma forma terrorista, foi já no último governo PT, quando as massas foram para a rua. Então, todos os mecanismos institucionais do Estado são utilizados para qualquer governo que esteja lá. Você vai guardar os interesses do capital. Então, é isso. É uma coisa processual. Se muda A, B ou C, não muda nada. Não muda nada. Como alguns antropólogos dizem, é a mudança seletiva, que só serve para os de cima. Os de baixo continuam a mesma coisa. Exploração, dominação, subjugação, hierarquização e cada vez mais uma forma mais intensificada, mais ampliada, mais amplificada. Não, foda. Tá bem interessante a galera comentando e essa participação que faz o bate-papo ficar fluido, porque a gente está gravando esse programa justamente para mostrar os pensamentos diversos dentro das artes, da literatura e das várias linguagens das artes. E a Sirlene acabou de mandar uma pergunta para você, Ney, que ela diz o seguinte: Ney, a sua visão da história é vista por meio de Marx. Não existe uma outra visão além do marxismo? Essa visão Marx não é fatalista da história? Bom,
eu sou marxista, marxiano, então não é que existem inúmeras visões sobre o ponto de vista da história. E a luta de classe não foi algo desenvolvido por Marx, pela própria historiografia burguesa a posterior de Marx. O que Marx estabelece é uma nova perspectiva, como que essa luta de classe se estabelece, se dá. Como uma forma, a luta de classe para Marx é nada mais ele analisar como se dá o processo das contradições das relações de posição do capital. E são relações antagônicas, né? São relações antagônicas, como se apregoa todos esses partidos reformistas, outra característica dos partidos reformistas, da conciliação de classe. Não existe conciliação de classe. Né? O que o Marx pega o conceito da dialética. Né? A dialética, as categorias dialética, as contradições tem as contradições de desenvolvimento e contradições antagônicas. Né? O que a dialética estabelece? Essa concepção, quando eu falo que existe conciliação de classe, isso é uma lógica formal, aristotélica, e não da lógica dialética, onde o Marx vai desenvolver o método, né? Pega o método dialético materialista e vai desenvolver e ampliar isso. O que o Marx diz? Você não, o que o método diz? Você não tem como conciliar contradições antagônicas. O capital precisa, o interesse do capital qual é? Aumentar a acumulação acelerada, expandida, ampliada. Né? O capital não produz para suprir necessidades do indivíduo. O capital produz para suprir a sua necessidade de acumulação, de lucro. E esse lucro não é um lucro. O lucro tem que produzir uma acumulação acelerada, senão nem esse lucro é suficiente, é necessário. E a classe trabalhadora busca o quê? Se apropriar cada vez mais do seu trabalho, que ele cria, da riqueza criada pelo trabalho. Aquele que cria riqueza. Né? Dentro das relações de produção do capital, claro, em contato com a natureza, com as matérias, enfim. Então essa condição são antagônicas. Elas não existe conciliação nisso. São opostas. O capital busca o quê para intensificar a sua acumulação acelerada? Intensificar a exploração sendo da classe trabalhadora. Por infinitos mecanismos. E esses mecanismos são utilizados e o Marx, ao utilizar o método, ele busca o método de Marx, sabe o quê? Não analisar o fenômeno, mas ir na essência. Ele discutindo o fenômeno. Por isso que o capital, quando ele analisa o começo do capital, o que ele faz? Ele tira todo o fenômeno. Ele afasta a concorrência, ele afasta os vários capitais, vai analisar o capital em geral, vai analisar o quê? Os vários conceitos de capital para entender o capital na sua gênese, na sua estrutura, no seu funcionamento, sem mistificação, sem os feitiços. Né? Então, quando ele faz isso, ele vai demonstrar exatamente isso, que a produção do capital, ela é assim que não precisa necessariamente, fundamentalmente, de explorar, intensificar a exploração sendo da classe trabalhadora. Na sua processualidade, e como ele vai fazendo isso? Aumentando, desenvolvendo o aparato tecnológico, científico, a implementar a produtividade. Só que como é uma contradição em processo? Ele, ao fazer isso, ele intensifica a exploração individual do trabalhador, mas, por outro lado, ele diminui a massa, ele expulsa trabalhadores. Porque aumentar a produtividade significa o quê? Que eu vou produzir esse pente. Se eu produzo agora 10 pentes em uma hora, uma nova tecnologia, uma nova maquinaria, eu vou produzir esse mesmo pente, 20 pentes em uma hora. Só que eu diminuo a capacidade de trabalhadores no processo produtivo, no processo de valorização, pela metade. Eu intensifico individualmente. Só que, aí você pode perguntar, mas Ney, como assim? Mas o capital vem implementar uma tecnologia que vai diminuir essa produtividade? Claro, óbvio, que o capitalismo, lá no livro 3, que o Marx vai analisar o capitalismo na concorrência. Aí sim, por quê? Porque a luta concorrencial entre intercapital, aquele capital, porque você tem uma taxa de lucro média. Taxa de lucro média. A taxa de lucro média é o quê? Não é o lucro que você extrai ali do processo produtivo da sua classe trabalhadora específica daquele setor. É a massa de lucro produzido pela sociedade como um todo. Então, aquela composição orgânica, ou seja, aquela que tem uma tecnologia maior, ela obtém um lucro maior, por quê? Porque a capacidade, até essa tecnologia ela se generalizar para a economia como um todo, ela leva um tempo. E nesse momento, você tem uma transferência de um lucro, da exploração de mais valor, de mais-valia, daqueles setores de uma composição orgânica menor para outra, para aquela que é maior. Porque a composição orgânica média é daquela tecnologia ainda antiga. Até que ela se generalize, ela passa a ser um patamar
generalizar a tecnologia média, da taxa de lucro média, ela leva um período, percebe? Então, esse tempo, o capital, ele tenta impulsionar na luta concorrencial uma tecnologia maior. Só que quando ela generaliza a taxa de lucro, faz o quê? Ela desaba, ela cai, né? Então, toda essa processualidade, você agutiza o processo da luta de classe. Né? Todo esse processo histórico do capital, desenvolvimento, por isso que o Marx chama, Marx diz, a tendência da queda da taxa de lucro é a lei mais importante do ponto de vista histórico. E é uma tendência tendencial, né? Que significa que a taxa de lucro ela vai caindo de uma forma linear, ela vai cair de uma forma espiral. Espiral. Porque o capitalismo, nessa luta, ele vai criando contratendências para contrapor. Quais são as contratendências? Processo de migração do capital para o capital financeiro, destruição de força produtiva das indústrias bélicas, diminuição dos salários, migra o capital para regiões onde estão matérias-primas mais baratas, onde você tem mão de obra em abundância, a China, por exemplo. Então, o Estado, e quem faz esse papel é o Estado burguês. E aí você começa uma luta, intensificação, e que nós percebemos quando a taxa de lucro cai, uma intensificação da luta intercapital. Levou às guerras mundiais, leva às guerras influguerras, a luta entre os Estados, nós vemos e hoje, nada mais é porque essa intensificação de agudização das contradições, de agudização da concorrência, não dentro do próprio país e entre países, entre nações. Né? O capital ele não tem nação. Nacionalidade funciona para a classe trabalhadora, para controlar, para dominar, subjugá-la. O capital não tem limite. Né? Então, a luta de classe é inconciliável. Não existe conciliação da luta de classe desde o ponto de vista conceitual da própria dialética, das próprias categorias dialéticas de contradições de onde o Marx vem e que o Hegel rompe com essa concepção da lógica formal. Né? Então, as contradições é que geram o movimento, é o que impulsiona. Gera o desenvolvimento do capitalismo ou qualquer outra sociedade, essa contradição entre capital e trabalho. O capital impulsiona ciência e tecnologia para criar novos mecanismos, novas maquinarias, para quê? Para intensificar a exploração em cima da classe trabalhadora. E o Estado é uma condição necessária. O Estado, desde o capitalismo, esse discurso liberal é falacioso. Isso é uma utopia. Né? Nunca na história do capitalismo o Estado, um dia sequer, não teve um papel preponderante no processo de solidificação, de expansão, não só de expansão da acumulação acelerada, mas de expansão das relações de produção do capital. Porque o capital precisa, ele reproduz não só a sua capacidade de acumulação, mas reproduz as suas relações sociais de produção. Tanto é que hoje ele domina globalmente o mundo há mais de 100 anos. Então, o Estado cumpriu e continua hoje cumprindo um papel fundamental, hoje mais do que nunca, nesse processo da crise. O Estado tem que intervir cotidianamente em socorro do capital, você não sobrevive nenhum dia. Então, o conceito de classe não foi criado por Marx, mas o Marx ampliou, desenvolveu e descortinou todo o processo, todo o motor fundamental da luta de classe no capitalismo e em qualquer outra forma de sociedade. Existe a propriedade privada, existe a exploração do homem pelo homem. Bacana, é muito bom te ouvir, Ney. E o tempo é meio cruel. A gente tem mais uns 2 minutos, porque o Instagram, uma hora, ele trava. A gente tinha conversado antes da possibilidade de a gente fazer uma segunda parte em seguida, para falar um pouquinho, que eu queria trocar ideia com você sobre essa obra, por exemplo, falar do livro que você está escrevendo, a gente está querendo lançar aqui na editora, né, e também entender como é que foi esse seu início nesse gosto, nesse olhar crítico em relação ao capital e essas pesquisas, e esse seu gosto em escrever, em pesquisar, em dialogar sobre esses temas. Eu queria saber como é que está seu tempo, se você topa. A gente fazer segunda, terceira, quarta parte. Não, beleza então. Então é o seguinte, galera, a Sirlene até mandou uma pergunta, aí eu vou finalizar essa primeira parte, né, do programa Deu Merda, com meu amigo Ney Gonçalves, essa metralhadora giratória, louca, insana. E é o seguinte, aí a Sirlene tinha mandado uma pergunta, aí a gente vai abrir a segunda parte
E se você quiser repetir essa pergunta na segunda parte, que ela é bem interessante, aí Ok. vocês ficam à vontade, né? Aí a Rose está aí também, o Wagner. Aí eu vou finalizar e já vou te chamar em 2 minutinhos. Só Ok, para a gente pegar uma água aqui e a gente começa. ok, Beleza? querido. Beleza. Fechou.